Fala, minha rapaziada, bora lá atualizar mais informações do Internacional por aqui e a gente precisa falar sobre a grande notícia do dia do Inter, a rescisão de Mikael com o Sport Clube Internacional. Afinal, quanto o Inter gastou com Mikael, o quanto de fato ele jogou com a camiseta do Internacional. Eu tô te trazendo todos os detalhes dessa rescisão e também do deadline, o dia decisivo também para o Inter, que foi influenciado pela janela europeia, que está fechada, e são boas notícias para o Internacional. Eu vou apontar para vocês qual o caminho mais viável para o Inter e o que a direção fala sobre Caio Jorge e mais uma saída que foi anunciada hoje. Eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora, mas antes disso não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, já dá essa força e esse conteúdo, claro, sempre com apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país, a banca de apostas que eu utilizo e vocês também têm que aproveitarem. Primeiro comentário fixado nesse vídeo tem o link da KTO, tu entra lá, aproveita meu código LUCASDIAS para ganhar 20 pila de free bet no primeiro depósito e dá uma brincada por lá, tá certo? Bom, pessoal, quero começar falando sobre mercado de transferências, saídas e chegadas no Internacional. Hoje o Inter anunciou, e a gente tinha falado já dessa possibilidade no último vídeo, do Mikael rescindir o seu vínculo com o Inter ainda hoje. E isso aconteceu. O empresário dele, Fabrício Souza, veio a Porto Alegre, se reuniu com a direção e a notícia é muito boa, não só a rescisão do Mikael, porque eu levantei uma possibilidade dentro dessa rescisão do Inter ter que pagar algo para o jogador, que era algo que vinha acontecendo no Inter. Não! O acordo foi que o Inter não pagará nada. Isso foi confirmado pelo Fabrício Souza, empresário do Mikael. Ainda assim, é um jogador que jogou apenas uma partida com a camiseta do Inter por 12 minutos na eliminação contra o Melgar, em que ele entrou em campo tendo 92 quilos. Ele chegou no Inter com 96, emagreceu 4 quilos em uma semana e jogou fora de forma, jogou gordo de fato contra o Melgar na eliminação na Sul-Americana. Jogou 12 minutos, ficou no banco em 3 oportunidades no Brasileirão. Esse é o resumo do Mikael. Quanto que o Inter gastou, tá? O salário do Mikael era cerca de 80 mil euros. A Salernitana da Itália, clube do Mikael, não pagava nada. Era o Inter que pagava o salário 100%. O Inter gastou, e eu fiz as contas, 2 milhões e 800 mil reais com o Mikael em Porto Alegre, para um jogador que jogou 12 minutos em uma eliminação do Inter. 6 salários, agosto até janeiro, paga o mês de janeiro que ele trabalhou normalmente, mais o 13º. Então dão 7 salários, 80 mil euros vezes 5, convertendo para o real, 2 milhões e 800 mil reais. É mais um jogador que está saindo, cerca de 400 mil reais que o Inter pagava mensalmente pelo Mikael, mais um alívio na folha salarial do Inter. Agora com chegada de Mário, John e Baralhas e todas as saídas que aconteceram, incluindo a do Mikael, que era um grande salário, 400 mil reais para um jogador que nem relacionado era, a folha do Inter está na casa de 6 milhões de reais. Tem muita gente que vai discutir sobre isso, eu entendo, mas a conta foi feita. A gente tem os valores dos jogadores, eu já tinha trazido essa conta, e mais a saída do Mikael deixa a folha do Inter na base de 6 milhões. E tem que considerar, o Inter só trouxe 3 jogadores, tem mais atletas para chegar, e essa folha deve dar uma aumentada, isso é um fato. Mas eu inclusive quero fazer um conteúdo para vocês também só sobre folha. Essa é a informação, a folha do Inter na casa dos 6 milhões de reais, tá certo? Bom, ainda sobre mercado de transferências. Hoje foi um dia importante, deadline. É o último dia da janela de transferências para os clubes europeus contratarem. Janela fechou na Alemanha. Alário e Borré ficaram no Frankfurt. Tinha uma possibilidade do Valladolid da Espanha levar o Borré. Tinha esse interesse nessa transação. Não aconteceu, o Borré permaneceu no Frankfurt, ele que é o ficha 1 do Internacional. Mas antes de falar sobre o deadline e Borré e Alário, eu quero falar sobre Caio Jorge, informação que o Leonardo Meneghetti recebeu um pouco antes de começar o Donos da Bola, é verdade, o Lucas Colar depois no Voz do Gigante trouxe a informação. O Inter trata que hoje a possibilidade de trazer Caio Jorge é muito difícil, para não dizer impossível. Inclusive a gente ouviu de uma pessoa com bom trânsito lá no Beira-Rio, de que sim, o Caio Jorge era um nome que a direção gostava muito lá na outra janela e no início dessa, mas que hoje não é tão viável para o Inter trazer. A Juventus contratou ele na época por 18 milhões de reais em 2021, ele tinha sido vice-campeão da Libertadores, titular no time do Cuca com o Santos, teve uma lesão grave no início de fevereiro de 22, mas está terminando a sua recuperação, já deve estar até bem próximo de estar pronto para jogar, mais de um ano, quase um ano de recuperação, mas o Caio Jorge, pelo menos por hora, não deverá ser esse jogador. Seria
um ficha 3, o plano C do Inter, porque Borré e Alário são ficha 1 e ficha 2, tá? E aí eu quero trazer uma informação importante, tá? Porque conversando com algumas pessoas da Alemanha, o João Batista Filho, nosso colega lá na Rádio Bandeirantes, trouxe um ponto importante, tá? Hoje o ficha 1 do Inter é o reserva imediato do Colomani, centroavante francês titular do Frankfurt. Ou seja, hoje é mais viável o Alário, que é terceira opção, 30 anos argentino, também ex-River Plate, assim como o Borré, do que o colombiano de 27 anos. 3 anos a menos, a gente falou isso no último vídeo, tem um valor de mercado acima do Alário, pela idade, por ser um jogador que está na seleção, o Alário não está, e hoje o Lucas Alário é a terceira opção na equipe do Frankfurt. São os dois nomes do momento para o Internacional. E o fechamento da janela lá na Europa é muito importante para o Inter tentar avançar nessa negociação, até porque o Inter já deixou claro, vai buscar o 9 lá fora, não vai buscar dentro do futebol brasileiro, tá certo? Bom, sobre time, o Inter está se preparando para encarar o Ipiranga 4h30 da tarde na quinta-feira, e há possibilidade sim de preservações. Johnny, que não ficou 100% desde que teve bolhas no pé na pré-temporada, é uma possibilidade. Foi o único jogador de meio de campo do Inter que jogou todos os jogos até o momento. É uma possibilidade de preservação para o time do técnico Mano Menezes, expectativa de 15 mil torcedores no feriadão, 4h30 da tarde no Estádio Beira-Rio. Uma última informação que eu tinha esquecido, tá? Alisson, eu trouxe que ele iria para Portugal. Recebi hoje que ele está fechando com o Estoril de Portugal. Inclusive, recebi isso 1 hora, 2 depois, ele foi anunciado lá, está indo em definitivo e o Inter mantendo um percentual, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima!